Olá, sejam todos bem-vindos. Cidadania hoje vai falar de uma lei recentemente aprovada que tem a ver com comunicação, acesso à internet, navegação, preservação ambiental, segurança nacional, economia, pesquisas climáticas e muito mais. Conosco aqui no estúdio o relator da Lei Geral do Espaço, o senador astronauta Marcos Pontes. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pelo esse convite. É muito importante tratar dessa lei que há muito era esperada, né, pelo Brasil. Agora a gente tem uma lei que vai nos ajudar muito na coordenação de todo o sistema. Inclusive no seu relatório, lá ao projeto de lei, o senhor foi relator, o senhor menciona a necessidade de uma lei, há muito já era demandada. Por que essa lei era necessária? Veja bem, o Programa Espacial Brasileiro, ele nasceu na década de 60, graças aos esforços do Exército Brasileiro, a Força Aérea também. E, pensar bem, foi praticamente junto com essas potências espaciais que a gente vê hoje. Mas esse programa espacial nosso ele acabou sendo fragmentado, ele ficou muito... por exemplo, a Força Aérea sempre trabalhou no desenvolvimento de foguetes, no desenvolvimento do programa como um todo, controle de satélites. E nós tivemos a criação da Agência Espacial depois, tem o INPE, e todos esses órgãos, eles ficaram, de certa forma, flutuando, faltando um alinhamento, um amálgama que fizesse esse alinhamento de todos esses esforços. E com isso, nós não tivemos nunca uma prioridade adequada. Quando eu fui ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, obviamente eu peguei isso aí, né, como uma bandeira, levantei o programa espacial, mas faltava essa lei para colocar em dia tudo isso aí, o que é função do Comando Aeronáutico, o que é função da Agência Espacial Brasileira e como que todo esse sistema pode operar, né, inclusive com o setor privado também. Isso vai ajudar muito o desenvolvimento do Brasil. Para nós que somos leigos, fica assim um pouco difícil conceituar o que é o espaço, porque temos os aviões que correm pelo espaço, tem o espaço aéreo, que é conceituado na aeronáutica, o que é o espaço aéreo brasileiro. Então, mas quando estamos falando desse espaço, estou falando um pouco mais acima, né? Isso, existe uma linha chamada, teórica, obviamente, chamada linha de Kármán. Ela fica a 100 quilômetros da superfície da Terra. A partir da linha de Kármán é o espaço, considerado oficialmente espaço. Então, tudo que acontece, né, acima dessa linha, a gente considera como espaço. Então, o senhor falou em 100 quilômetros. 100 quilômetros. Hoje transitam por esse espaço milhares de resíduos, resíduos de foguetes e outros artefatos e tal, enfim. E o que disciplina quando, por exemplo, um desses detritos cai no solo brasileiro, a lei vai ter alguma coisa a ver com isso aí? Não exatamente essa, mas a gente está trabalhando uma outra que vai acabar disciplinando essa parte também, inclusive para meteoros. Então, quando o meteoro vem, cai, quando ele cai, a gente chama de meteorito, né, ele é de posse de quem? Quem tem esse direito. Então, a gente vai trabalhar nisso também, é uma segunda lei. Mas o que acontece com relação o pessoal chama de lixo espacial, né? Nós temos literalmente milhares de satélites mortos na redondeza da Terra, né, nas órbitas da Terra. Tem um centro da NASA que fica no Havaí, que ele faz o monitoramento desses satélites a partir de uma certa dimensão e ele consegue medir a posição de cada um deles. E é impressionante quando você vê isso aí, né, aquele enxame basicamente em volta da Terra. Qual a preocupação? Porque esses satélites, obviamente, um dia eles vão reentrar e vão cair. Vão cair aonde? Grande parte desses satélites é de material que vai ser consumido por causa da energia, né, do satélite, vai ser consumido com atrito na entrada da atmosfera. Quando volta à atmosfera. A temperatura aumenta demais, vai acima de quase 2, 3 mil graus e tudo é consumido. Algumas partes de titânio, por exemplo, acabam sobrevivendo. E isso pode causar danos aqui. Portanto, esse é um problema sério que tem sido debatido em fóruns internacionais já há bastante tempo, de tecnologias que se possa trazer esses satélites de volta. Inclusive, uma de um amigo meu, o Franklin Chang Dias, ele desenvolveu um motor a plasma chamado VASIMIR, que a ideia é mandar um cluster desses motores, um grupo desses motores em órbitas, passando justamente no centro mais próximo desses satélites. Cada um desses motores encontra um satélite desse e faz reduz a velocidade e traz para a Terra para cair no mar ou cair em uma área desabitada. Então, essa é uma das propostas. Tem muitas outras, mas tem uma engenharia muito complexa para isso. Portanto, o que essa lei traz,
né, tratando os operadores espaciais e dando, aliás, operadores espaciais são todos aqueles que operam tanto no lançamento, na operação do satélite e monitoramento, né, desses dados todos. Portanto, colocando sob responsabilidade, isso é importante, se você lança um satélite, você tem que ter provisão também para trazer ele de volta quando ele morrer. E quando que o satélite morre? Quando falta combustível para manobra, né? E aí você não consegue manobrar mais, aquele satélite passa a ser um ente perdido ali no espaço. Então, a gente tem que trazer de volta. Esse é um problema a ser tratado e a melhor maneira é igual limpar rio, né? Não adianta você limpar só o rio, você tem que parar de jogar sujeira no rio. Exatamente. É uma coisa, você tem que colocar satélites com a responsabilidade de ter controle para trazer de volta. O que muda para a soberania nacional, para o exercício da nossa soberania nacional no espaço? Coisa. O espaço ele é extremamente importante, tanto nas aplicações civis, né, quando você fala, por exemplo, utilização de dados de satélite, imagens ou dados transmitidos para e de satélites, para agricultura, para segurança pública, para meio ambiente, tem várias aplicações. E do lado militar também, né? E quando você fala de soberania, significa o seguinte, se ele não tiver o controle, vamos dizer assim, desses dados e da operação dessas espaçonaves, você vai colocar muitos dados importantes na mão de outros países, ou mesmo, por exemplo, GPS. Então, criar um sistema de GPS não é uma coisa simples, obviamente, é uma coisa extremamente complexa, né? Nós temos os GPS, nós temos o GLONASS, que é outra tentativa do lado de lá, mas a gente usa esses dados no dia a dia, no carro, etc., na navegação aérea. Imagine que, de repente, o grupo de países que tem essa capacidade fala assim, não, vamos fechar esses dados. O caos que isso vai ser... Eles conseguem fazer isso se quiserem? Pode fazer, assim, você ter o controle do satélite, você pode fechar o sinal. Entendeu? Seria muito, muito ruim. Então, você ter o controle dos satélites, inclusive ter a tecnologia para desenvolver satélites no Brasil, isso a gente já tem, graças ao trabalho do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu lancei na minha gestão o Amazônia 1, que começou a ser construído, desenvolvido vários anos antes, isso não se faz de um dia para o outro, né? Então você tem que dar o crédito para todo aquele trabalho que foi feito anterior. E na minha gestão eu tive a honra de colocar os recursos finais e lançar o Amazônia 1, desenhado no Brasil, lançado, né, com técnicos brasileiros, a gente lançou da Índia, a gente vai poder lançar no Brasil muito em breve, se Deus quiser. E ele é operado 100% aqui no Brasil e tem resultados excelentes, uma qualidade muito boa de imagem, etc. E nós temos no Amazônia 1, por exemplo, a seção de serviço do satélite, aquela que cuida de energia, esfriamento, aquecimento, toda essa parte, ela foi feita completamente no Brasil, logicamente. Então, a gente pode acoplar, né, usando a mesma tecnologia, por exemplo, para fazer um próximo Cibers, a gente pode utilizar essa parte de serviço do Brasil, colocar um radar de abertura sintética, por exemplo, como carga útil, e depois a gente dominar essa tecnologia também. O importante é a gente ter a capacidade de desenhar, desenvolver, lançar, que a gente vai chegar lá ainda, e operar, né, coisa que a gente já faz aqui com o nosso centro de controle de operações. Quando a gente fala em lei que são implantadas, geralmente elas vêm regulamentar. E essa ideia de regulamentação já dá uma certa... já nos induz a pensar que é uma coisa de controle, necessidade de controle. Mas vamos falar de incentivo à pesquisa tecnológica. Isso. De que forma essa Lei Geral do Espaço pode incentivar? Olha, ela dá abertura para a participação do setor privado. Por que eu começo por essa parte? Porque se você quer desenvolver alguma coisa no país, você tem que ter uma demanda para aquilo, não ficar simplesmente a pesquisa por pesquisa. É interessante você ter uma demanda que aquelas ideias desenvolvidas, né, na universidade, desenvolvidas em centros de pesquisa, podem ser condensadas, focadas no desenvolvimento de um equipamento que vai ter uma aplicação concreta. E essa lei permite a participação do setor privado. Além disso, com essa participação do setor privado, a gente vai poder ter mais recursos dentro do programa espacial. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar 1% do mercado mundial de micro e pequenos satélites e fazer o lançamento de Alcântara, o que é muito possível, completamente viável, de se fazer isso com o terreno que a gente tem, com a estrutura que a gente tem. A única coisa que precisa e está sendo trabalhado é a criação de uma empresa
é uma empresa chamada Alada, chamava Alada. A gente tem pensado nisso no Comando Aeronáutico já há muito tempo para ela fazer as negociações comerciais, porque nem o Comando Aeronáutico, nem a Agência Espacial pode fazer negociação comercial de lançamentos. Então, essa empresa pode gerar 3 bilhões de dólares por ano, se a gente pegar 1%. Esses 3 bilhões reinvestidos no programa espacial vai permitir investir nas pesquisas, vai permitir investir nas inovações e no desenvolvimento de empresas, né, para o Brasil trabalhar com esse setor. Ou seja, todo o parque, todo o ecossistema espacial vai ser beneficiado, além, obviamente, de toda a região do centro de lançamento. No corpo dessa lei geral do espaço, qual é a competência do Comando da Aeronáutica e a competência da Agência Espacial Brasileira? Esse era um dos problemas que a gente tinha de muito tempo, inclusive do aspecto internacional. Né? Eu fiquei 20 anos na NASA e eu, obviamente, conversei com muitos, trabalhei no Japão, trabalhei com a Rússia e outros países. Sempre existe aquela dúvida, assim, o programa espacial brasileiro é militar ou ele é civil? Um programa militar tem uma série de restrições por AITAR, uma série de tratados internacionais que geram dificuldades para o desenvolvimento, compra de equipamentos, etc. Um programa civil, com finalidades civis, embora a gente saiba que o nosso programa espacial ele sempre teve essa finalidade pacífica, uso pacífico do espaço, mas o fato de ter, né, um comando da aeronáutica ali sempre dá essa dúvida. Então, nessa lei fica bem claro, o comando aeronáutico ele cuida das atividades militares que tem que ter, o Brasil precisa, como é soberania, então precisa para acompanhamento, por exemplo, de movimentação, operações militares, ou pontos críticos, né, estruturas críticas do Brasil, isso aí está na competência militar. E tem a competência civil, que é todo o desenvolvimento de satélites para agricultura, para outras coisas todas, e outras utilizações. Então, ficou muito bem dividido, né, o que é militar, o que é civil. Então, militar com Comando Aeronáutica, civil com a Agência Espacial Brasileira. Logicamente, dados de espaço, eles têm, por soberania, é importante que eles sejam revisados pelo Comando Aeronáutica, porque a gente não quer, por exemplo, começar a ventilar dados ou passar dados que não são adequados para isso. Existem dados que precisam ser compartilhados com o planeta. Quando a gente fala de mudanças climáticas, tudo isso aí precisa ser compartilhado. Afinal de contas, a gente está na mesma espaçonave Terra. Então, esse trabalho tem que ser feito por todo o planeta. Agora, outros dados mais sensíveis, conforme eu falei aqui, de operações militares, etc., não podem sair do nosso controle. Portanto, o Comando Aeronáutica tem essa função também de supervisão desses dados. Quanto à defesa civil, a defesa da nossa população, a defesa da nossa soberania também, como essa lei vê esses aspectos? Olha, tem muitos pontos que ela pode ajudar. Quando você fala, por exemplo, desses desastres que nós tivemos em Mariana, por exemplo, barragens, você pode utilizar satélites com radar de abertura sintética, por isso que eu estava falando disso já anterior também. Eles podem, com o passar, eles têm uma faixa mais estreita, mas se você coordenar direito as órbitas, você consegue fazer... A faixa que o senhor fala é... por exemplo, ele vem varrendo, diferente de uma... Programado para cobrir determinadas áreas, é isso? Isso, você tem a Terra, ele vai estar passando em cima de uma região várias vezes, e ele tem uma certa limitação de abertura, como se virasse uma câmera, você está virando a varredura do satélite. Então, ele tem uma varredura um pouco mais estreita do que um satélite no campo, no espectro visual, né, que acaba vendo um pouco mais largo. Depende de algumas características, como inclusive a lente. Quanto detalhado é aquela imagem, né? Agora, você pode coordenar esse satélite para passar muitas vezes em cima de elementos sensíveis, né, barragens grandes, etc., que poderia, sim, ajudar a prevenir. Quando a barragem começa a aparecer qualquer coisa errada, ela ajuda a prevenir isso aí. Por exemplo, isso é um exemplo, né, e muitos outros que podem ser trabalhados com satélites para ajudar a defesa civil, ajudar a prevenir. É uma coisa que eu tenho até um projeto de lei meu aqui no Senado falando sobre sistema de gerenciamento de riscos para prevenção gerenciamento de riscos para desastres naturais. E isso inclui a prevenção, né, desses desastres. E a gente precisa de elementos como esse, de tecnologia espacial, para poder nos ajudar com isso. Além de sensores que podem ser espalhados, né, nas áreas de risco, por exemplo, em costas de montanhas, áreas de possível enchentes. Você tem esses sensores, esses dados todos vão para os satélites, vão depois para o CEMADEM, né, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, lá em São José dos Campos, que é um órgão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e ali
você consegue integrar esses dados todos e com o trabalho com a Defesa Civil, eles têm uma integração direta, tem Defesa Civil nos consoles ali, a gente consegue dar um tempo de previsão maior, além de meteorologia, previsão meteorológica e outros aspectos que são extremamente importantes para o Brasil. Nós temos um grande ativo, digamos assim, uma preciosidade que é o centro de lançamento de Alcântara. Lá no Maranhão fica a poucos quilômetros, digamos assim, poucos graus do Equador, e isso permite uma economia de combustível e outras vantagens também. Mas sobre esse centro também muito já se comentou, não, íamos fazer um acordo com a Ucrânia e não temos... como é que fica na Lei Geral do Espaço a preservação da nossa soberania em termos de nós... aproveitarmos transferência de tecnologia para aquilo que, evidentemente, nós não tivermos competência nem recursos para financiar sozinhos. Veja só, nós temos 2 centros. Um é o primeiro, né, vamos dizer assim. Barreira do Inferno. É a Barreira do Inferno, que devido à aproximação da cidade, a perda da área de segurança... E Natal, né? Natal. Acabou sendo um centro mais de acompanhamento e treinamento. Foguetes de treinamento só, foguetes pequenos, muito pequenos. Mas já é alguma coisa interessante. Inclusive rende para o nosso programa espacial quando faz o acompanhamento dos lançamentos de Kourou. Aí tem Alcântara. Alcântara estava lá, criado há praticamente 40 anos, e ele sempre sofreu dessa necessidade de foco para que ele pudesse desenvolver. E como é que é esse foco? Transformar o centro, em vez de ficar só na mão do Comando Aeronáutica para lançamentos mais militares, ou de foguetes do IAE, por exemplo, que é do Comando Aeronáutica também, foguetes uma série de coisas, foguetes suborbitais, né, que tem uma série de sensores também, mas ainda dentro do aspecto militar. Agora, se você transforma aquele centro num centro comercial, em que você pode vender, né, vender lançamentos, etc., isso vai realmente revolucionar em termos de possibilidades de renda, inclusive para toda aquela região. A lei, inclusive, fala de aplicação dos recursos obtidos em transações como essa no próprio local, na própria localidade. No próprio local. Eu criei no Ministério, na época de ministro, um programa de desenvolvimento integrado da região de Alcântara. Isso envolve governo do Estado, governo de Alcântara, da Prefeitura de Alcântara, universidade, Federação das Indústrias, os quilombolas participam, então todo mundo para desenvolver naquela região. E isso vai agora com os recursos, isso sem dúvida pode ser uma das regiões mais ricas do país. Ouça bem isso aí, sendo bem feito esse programa. Aí, o que acontece? O desenvolvimento do centro, ele está em pleno andamento. Precisa da ALADA, da empresa agora, para realmente concretizar essas vendas e ter recursos. A ALADA é uma sigla? É uma sigla de uma empresa, é uma empresa estatal, independente e temporária. Independente porque ela não vai precisar de dinheiro do governo para se manter, porque ela mesma vai gerar esse recurso, e temporária porque ela deve ficar como empresa estatal durante uns 7 anos, algo assim, e depois conectada ao Comando Aeronáutico, e depois ela pode ser privatizada, uma vez que o Comando Aeronáutico fique tranquilo com relação à divisão de esforços ali, né? O que é militar, o que é civil. A mesma coisa que acontece no Kennedy Space Center. Quando a gente viu isso, é semelhante ao Kennedy. O Kennedy tem o Kennedy Space Center, que é civil, NASA, e tem o Cabo Canaveral, que é Força Aérea. Operam em parceria, são muito próximos, tem um rio que divide ali, mas a operação é muito coordenada. Mesma coisa a gente quer para Alcântara. E agora, essa lei permite também, se for necessário, a criação de outros centros privados em outros lugares do Brasil, o que dá uma flexibilidade muito grande. E também o fato de você ter esse centro desenvolvido, isso vai ajudar o desenvolvimento de tecnologias no Brasil também. Uma vez que você tenha recursos para investir dentro do sistema, você pode desenvolver tecnologias críticas aqui no Brasil. Por causa do chamado AITAR, que é um acordo internacional que dificulta a passagem de tecnologias sensíveis, como tecnologias de foguetes, porque um foguete pode levar um satélite e pode levar uma ogiva ali, uma bomba. Então, esse tipo de tecnologia realmente é difícil de você transferir de países que as detêm, por exemplo, Estados Unidos, França e etc., por causa dessas restrições naturais de acontecer. Então, a gente pode e deve desenvolver no Brasil, né, o sistema de guiagem, por exemplo, de foguetes, e alguns outros sistemas que são considerados sensíveis. A gente tem tudo aqui para desenvolver. Eu diria que o Brasil está com a faca e o queijo na mão, né, na linguagem de meio de mineiro aqui, mas está com a faca e o queijo na mão. Já temos uma massa crítica de cérebros, formação de mão de obra especializada, ou temos que a lei também prevê o incentivo à formação dessa É importante ter esse incentivo.
Uma coisa que eu fiquei triste com essa gestão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações foi o cancelamento. Eles retiraram uma das secretarias que eu achava as mais importantes, a Secretaria de Promoção e Popularização da Ciência. Qual a função dessa? É incentivar jovens, levar a ciência para dentro das escolas, incentivar desde o começo ali a criançada para a ciência e tecnologia. Por que isso é importante? A NASA faz isso direto, tem um vice-administrador para Outreach Programs, justamente para a importância de você levar a ciência e tecnologia para dentro da escola, formar professores, trazer essa motivação, equipamento para as escolas, desenvolverem os futuros cientistas e talentos do Brasil. Você não pode esperar que isso aconteça de uma hora para outra. Tem um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo, né? E desde o começo da formação das crianças. Então, fiquei chateado com isso aí, mas eu espero que eles revertam essa situação. Além disso, aí vem as universidades, né? Você precisa incentivar a pesquisa nas universidades, do lado espacial. O fato de você ter as operações espaciais aumentando no Brasil, com o lançamento de empresas, por exemplo, já tivemos um lançamento de uma empresa sul-coreana, né, de lá, da InnoSpace, e está previsto mais 30 lançamentos, desde que eles resolvam o aspecto ambiental ali para poder permitir. Esse é um ponto que a gente tem que conversar também. Mas, a partir daí, o que acontece? Você precisa motivar esses jovens no ensino médio, depois na universidade. Quando eu voltei da minha missão, em 2006, uma das primeiras coisas que eu fiz foi lá no ITA, falar que na época o reitor era o brigadeiro Reginaldo, que era amigo meu de tanto tempo. Eu falei, pô, brigadeiro, vamos fazer um curso de engenharia aeroespacial aqui no ITA? Ele, pô, não tem demanda. Eu falei assim, cara, se a gente não criar demanda aqui, não adianta esperar. O ITA é para isso, a Universidade Federal é para isso. E no final das contas, depois de 2 anos ali de batalha, acabou criando o curso de engenharia espacial ali. Você vê que tem várias, o FMG tem. Então, a gente tem uma massa sendo formada de jovens, mas eles precisam ter essa motivação. Então, Olimpíadas de satélites, Olimpíadas de foguetes para alunos do ensino fundamental, médio e universidade, tudo isso ajuda nesse contexto de formar essa base que a gente precisa ter de formação no Brasil. Competência a gente tem, precisa focar um pouco mais para que a gente dê a esses jovens aí um destino bom, né, dentro do programa. Bom, a gente não pode ser ingênuo e pensar que aquilo que é feito aqui também não é observado pelos outros países, que é um interesse muito grande. E nesse ponto, a meu ver, não deve haver ideologia, a gente deve agir em função do Brasil, né? Como esse arcabouço legal funciona nos outros países que já estão um pouco mais avançados que nós? Eles têm, nossa Lei Geral do Espaço, ela segue bastante o modelo utilizado em outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, onde o setor privado é extremamente incentivado a participar do programa. Você vê... Hoje os lançamentos são quase 100% privados, praticamente. O que acontece ali no programa? Eu acompanhei bem, fiquei 20 anos lá, e foi durante esse período que aconteceu. Nós tivemos o acidente da Colômbia em 2003. Né? Com isso, o programa ficou parado até 2005, razão pela qual eu fui voar com a Rússia, me mandaram para a Rússia, fui um dos primeiros do lado americano para ir para lá. Mas, a partir dali, o Congresso tomou uma decisão em 2005, depois que eles pegaram os relatórios, eu ajudei na investigação, inclusive, então deu 8 volumes de relatório daquele acidente. Eles pegaram o relatório e o Congresso americano tomou uma decisão, eu não concordei, mas muita gente da NASA não mais, de acabar com o programa do ano espacial até 2010. Mas para isso você tinha Estava pesando no bolso também, irmão. Na verdade, o contrário, né? Porque você tem um programa que já estava operando, o ano espacial ele estava a gente chama de curva de bacia, né? No começo você tem vários acidentes, quando você começa a desenvolver um sistema, depois ele fica praticamente com um número baixo, e depois aumenta por envelhecimento do sistema. Então a gente estava aqui no meio, o ano espacial tinha muita vida pela frente ainda, e era um equipamento muito versátil para levar carga, pessoa e etc. Os lançamentos são caros, como natural, sempre acontece. E eles quiseram substituir por 2 lançamentos, em vez de pessoa e carga no mesmo veículo, substituir por 2 lançamentos. No final da conta, fica mais caro para fazer isso. Mas aí veio uma decisão muito interessante, em 2008. Depois que eles viram todos os custos para fechar, encerrar contratos, né, que tem essas multas e custos de fechamento de contrato, aí falaram, bom, vamos passar para o setor privado algumas coisas. Começaram a criar um COTS, que era um sistema, né, um programa para que o setor privado começasse a levar carga para a estação espacial já para testar alguns dos sistemas. Foi aí que apareceu o SpaceX. Foi nessa época, ganhou uma parte dessa concorrência e eles começaram a desenvolver. O setor privado tem uma vantagem com relação ao setor público, que é o pensamento mais focado em você ter resultado a baixo custo.
e com segurança, porque espaço você não pode bobear com isso, com segurança e qualidade. E aí você tem isso, inclusive, a nossa lei prevê muito bem, eles têm que obedecer estritamente, né, a questão de segurança de voo. Inclusive, tem um sistema ali, né, para investigação e prevenção. Com isso, aí, a partir de 2008, começaram a surgir muitas empresas privadas e, a partir daí, né, você vê que hoje o setor privado nos Estados Unidos praticamente domina, grande parte, coordenado pela NASA. A gente vai chegar lá ainda aqui no Brasil. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos torcer que a nossa agência espacial e todas as nossas autoridades colaborem com o efetivo exercício do que essa lei determina. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Lembrando uma coisa que você falou muito importante, isso é um programa de Estado. Ele não pode ser ligado à ideologia, a partido, nada disso. É um programa para o Brasil, né? E todos nós devemos trabalhar em conjunto para isso dar certo. Então, vamos junto aí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.